Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa, né? Deus abençoa a vida de cada um. Estamos aqui mais uma vez, né? Falando da palavra de Deus. É uma coisa muito importante, né? Para nossas vidas. E hoje eu quero falar aqui um pouco da palavra de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Exortação, né? Sempre é bom a gente estar ouvindo essas coisas. E hoje eu quero estar aqui falando um pouco disso. Segunda Epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, né? Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Preciosa, né? Salvação, essa salvação preciosa. O dia que o homem colocar isso no coração, né? Aí a gente vai saber, né? Entender, a gente precisa entender qual é a preciosidade dessa salvação. Não andar de qualquer maneira, né? Buscar Jesus, né? Alcançar a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito da vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Preciosas promessas, para que por eles fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. O amor é tudo, né? Se a gente não tiver amor, nós não temos nada. O amor é a... Vou até aqui, eu tenho um indicador aqui. O amor, vou falar que é o amor que na própria palavra de Deus, é a caridade, né? O amor é a caridade. Se a gente tiver isso dentro do nosso coração, né? A gente está realmente convertido em Jesus Cristo. O amor, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a palavra de Deus. Que a gente tendo isso no coração, né? A paciência, a temperança, né? A virtude de Deus. Se a gente tem isso no nosso coração, se a gente tem o amor, né? Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é nosso Deus, né? Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eita glória!
Que palavra linda, né? Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçarás. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa linda, né? Não é tão difícil assim, né? A gente herdar os reinos dos céus. Basta que a gente venha fazer essas coisas, né? Vou até ler o 10 de novo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está falando isso é Pedro, o apóstolo principal de Jesus Cristo. Foi o que ele fez cabeça entre os 12. E se ele está falando isso é porque ele aprendeu de Cristo. Né? Ele aprendeu de Cristo. Jesus ensinou. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, ou melhor, tem 12 apóstolos. E são as testemunhas principais de Jesus Cristo. 12. 12 testemunhas que viram e ouviram e andaram e aprenderam com Jesus Cristo. Maioria deles tem aqui, ó, na palavra escrito, testemunho que andaram, viram as maravilhas de Jesus Cristo. O que ele fez, como era o coração, conheceram verdadeiramente Cristo. Andaram com Cristo, está aqui, testemunhado, escrito. Todas as coisas de Deus são escritas. Todas as coisas de Deus são escritas. Se a gente procurar tudo aqui na palavra, tem tudo escrito. Porque no dia do julgamento, não vai ter como ninguém falar que não sabia. Que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Não existe outro Deus. Aqui também está escrito todas essas coisas. Para a gente não vir a tropeçar. É por isso que a gente deve muito ler a Bíblia, muito ler o Novo Testamento, as coisas de Jesus, aprender as coisas de Jesus. Depois que a gente tiver lido várias vezes, a gente pode andar lendo também o Antigo Testamento, aprender também, é claro. Mas para quem está começando, eu indico que comece em Mateus, que é o Novo Testamento. Procurar conhecer a Jesus, saber quem é Jesus. Né? Aí Deus, o Espírito de Deus, quando a gente coloca isso no nosso coração e a gente quer conhecer verdadeiramente Jesus, o Espírito de Deus, ele vem e nos liberta. Ele nos ensina. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu me surpreendo. Tem muitos capítulos que eu tenho lido, já li várias vezes e muitas vezes Deus vai me mostrando coisas que eu não tinha visto ainda. Porque a gente coloca no coração de querer conhecer verdadeiramente Jesus. E aqui, ó, no Novo Testamento ele fala, né? Quem é Jesus? E é isso que a gente precisa aprender.
ler a palavra e conhecer Jesus, para que o Espírito de Deus venha nos salvar, venha nos libertar. Tem coisas que a gente é difícil da gente se libertar. Tem coisas que a gente se apega tanto que a gente não consegue, mas se a gente tiver a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos ajuda. Quantas coisas demorou para mim conseguir me libertar. Não é fácil, não é fácil. A porta é realmente estreita. É para quem realmente quer, para quem realmente busca Cristo. Se a gente ficar em casa, dá uma horinha só correndo para terminar logo a palavra, falar que leu, engana-se a si mesmo. Mas se a gente sentar, pegar um versículo e ler, e não entendeu, e ler de novo, e não entendeu, ora, pede a Deus para que Ele venha iluminar, né? Para que Ele venha ensinar. Daqui a pouco vem aquela luz, assim a gente consegue entender. Às vezes tem coisas que eu leio e não consigo entender. Aí de repente eu estou fazendo outras coisas e aí Deus usa daquelas coisas às vezes que a gente está fazendo e a gente começa a lembrar aquela palavra e é justamente isso que Deus está nos ensinando. É uma coisa assim maravilhosa, a gente precisa mostrar esse sentimento para Jesus. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Pedro estava sempre exortando, sempre falando, porque a gente precisa. Não é que a gente já leu a Bíblia 10 vezes, mas se a gente para de ler, é complicado. Se a gente parar de ler, as coisas vão escapando, a gente vai se distanciando, né? Então precisa estar lendo, precisa estar sim, sabendo, como Pedro diz aqui, né? Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Ainda que bem o saibais e estejais firmados na presente verdade. Todo mundo sabia, mas tá sempre lendo, ele estava sempre falando e nós lendo para a gente não esquecer, para a gente estar firme no poder de Deus, na presença de Deus. Sem a palavra, sem a verdade, não somos nada, nada, nada. Sem Jesus, na verdade, não somos nada. Tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, nesse corpo, para quem não sabe, despertar-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, este meu corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Mas também eu procurarei em todas as ocasiões que depois que a minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Mas como está escrito aqui, aí ficou ainda mais fácil, né? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eita glória! Eram testemunhas fiéis de Jesus Cristo, que viram. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quem não queria, né? Qual crente que não queria ver Jesus? Nós não vimos, mas nós que cremos somos mais do que bem-aventurados, né? Segundo a palavra. Graças a Deus, cremos pela palavra. Muitos viram e não creram. Já pensou isso? Viu muitas
maravilhas de Jesus Cristo e não creu, ainda foram e crucificaram a Cristo. Como que será que a gente reagiria numa suposição de Cristo estar entre nós hoje e aparecesse? A gente sabe que não vai acontecer isso. Mas será como que a gente ia reagir sobre tudo isso? Né? Cada um pensa. Porque falar é fácil. Né? Falar é fácil. Mas Jesus, quando ele chegou e começou a pregar, a maioria não creu. Foram pouquíssimas as pessoas que creram. Teve uma palavra que Jesus pregou, que os que seguiam ele, os discípulos que seguiam ele, desistiram todos. Só ficaram os 12. Ainda mesmo assim, um era o traidor. Mas como Jesus escolheu, né? Até que ele o traísse, ficou ali. Só ficaram os 12. Porque a palavra era tão forte que eles não suportaram ouvir. Mas Jesus não precisava de quem não creia. Né? Jesus precisa de quem crê. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Era uma multidão que não ia resolver, que não ia adiantar, que não ia se salvar. Então ele já excluiu, para que viesse outro povo que cresce. A obra de Deus é extraordinária, né? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhes foi dirigida, e a seguinte voz, quando da magnífica glória foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Foi isso que Deus falou dele. E ainda lá onde está escrita essa palavra, está dizendo: ouve-no, para que a gente venha ouvir. Mas muitos não ouviram. A maioria não ouviu. Hoje é fácil, né? Hoje é mais fácil da gente ouvir. Quer dizer, nós crentes, porque tem muitos por aí que não quer saber, não quer nem ver a palavra de Deus. Quando ouve falar de um crente significa crer em Jesus, tem até raiva, né? A gente sabe disso. Não é fácil não, irmãos. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Esse foi Pedro que falou, porque Pedro estava lá e viu, na transfiguração. Deixa eu até ver se eu acho essa transfiguração aqui. Para mim, acho que aqui, Mateus, olha aqui. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Está aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 5. Esta é a palavra de Deus. Deus falou lá, estava Pedro, Tiago e André, se eu não me engano. Estavam os três. E ouviu, e viu, eles viram. Então, são testemunhas vivas de Jesus, né? Que andaram com Jesus, que viram essas coisas e estão testemunhando aqui para que hoje a gente tenha vida em abundância com Deus.
Jesus veio resgatar a igreja. Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Nós temos uma lei aqui que foi trazida por Moisés. Por que essa lei? Porque até Moisés não tinha lei. De Adão até Moisés não tinha lei. Mas como o povo estava andando totalmente extraviado, terrível, então Deus mandou essa lei. E essa lei, ela é válida até hoje. Mas nós que aceitamos a Jesus, que veio de lá para cá, agora nós temos essa nova lei que nós precisamos, na verdade, esse novo mandamento, né, de Jesus, que nós precisamos seguir. É um novo mandamento. Já é diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento já está lá, já ficou velho, ficou lá atrás. Para quem é cristão, agora nós temos os mandamentos de Jesus Cristo, que é superior a essa lei que Moisés escreveu. Né? Lá apedrejava a mulher até a morte, quando pegava em adultério. Mas Jesus veio fazer nova todas as coisas, agora já não é mais assim. Agora nós temos que perdoar. Como Jesus falou para Pedro. Pedro perguntou para Jesus, até quantas vezes nós devemos perdoar os nossos inimigos? 7 vezes? Jesus falou não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, sempre perdoar. Esse é um exemplo, mas tem muitas outras coisas que mudou agora com Jesus. Agora é amor, agora já não é mais unha, né? Unha, como que fala? Unha por unha, dente por dente. Como era no Antigo Testamento, para quem ainda não é de Deus, ainda é. Né? Para quem não se entregou, né, para Jesus Cristo, para mudar essa situação, essa lei, agora nós somos salvos pela fé. Porque se fosse pela lei, quem conseguiu se salvar pela lei? Eu já falei disso aqui. Tinha que ser santo. O único santo que conseguiu se salvar, que a gente sabe, é Jesus Cristo. Muitos, né, muito pouco se salvou. Sabemos que Abraão, né, porque ele é o pai da fé, mas agora é pela fé. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, e ser batizado, esse sim será salvo. É diferente de quando era pela lei. Então, por isso que a gente deve saber separar essas coisas. Eu já falei isso, vou falar de novo. Separar agora, nós não vivemos mais pela lei, agora nós vivemos pela fé. Pelos mandamentos de Jesus Cristo, que é o amor. Como eu li aqui. Por isso que eu gosto de sempre pregar Jesus Cristo, pregar Novo Testamento, como eu já falei, né? De novo eu vou falar, quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Cristo. Sempre tem que estar falando essas coisas aqui, irmão, para que a igreja venha de se despertar. Precisa despertar. Jesus veio fazer nova todas as coisas. Não foi à toa que ele veio e entregou a sua vida por nós na cruz. Não foi em vão. Né? Quem crê e quem faz a obra de Deus, né, vai ser bem-aventurado, como diz a palavra. Até isso também está escrito aqui. Não estou falando da minha boca, estou falando tudo que eu leio aqui.
em outros capítulos, versículos, que eu não me lembro agora. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, até que Jesus, volte. E a estrela da alva apareça em vosso coração, o Espírito Santo, para colocar essas coisas no nosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nada que está escrito na palavra veio por acaso. Deus sabe muito bem das coisas, Tudo que está escrito aqui veio por inspiração, a palavra, a Bíblia sagrada, como diz. A inspiração de Deus, a inspiração do Espírito de Deus. Teve já gente que me perguntou como que eu posso provar essas coisas. Eu não posso provar essas coisas porque hoje nós temos a palavra, mas eu tenho o Espírito de Deus que nos mostra. E isso não é para qualquer um. É para quem crê. Por isso que nós somos salvos pela fé. Quem crê. Porque quem não crê, irmãos, a salvação é para os pobres de espírito. O sábio, ele vai ser julgado pela sua própria sabedoria. Então, por isso que Paulo fala que o sábio seja, então, se faça de louco para que ele seja salvo. A gente tem que tomar cuidado. O que eu estou falando aqui é tudo de palavra, não é de mim. Eu não sei nada. É por isso que eu leio. Eu não gosto de pregar da minha cabeça. Eu prego o que eu leio. E aí de mim, se não fosse isso. Que a gente vê por aí, essas pregações que a gente às vezes nem entende nada, não sabe nem de onde veio aquilo, mas Deus sabe de todas as coisas. Também houve entre o povo falsos profetas. Olha aí que eu acabei de falar. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Quem não crê, ele atrai a perdição. Já é julgado. Já está julgado. Nós já estamos julgados. Quem crê, recebe a vida com Deus. Quem não crê, já está julgado. Já está. Jesus veio resgatar o que estava perdido. Quem está aqui, nesse mundo, já está perdido. Mas se crê em Jesus Cristo, crê nessa palavra, recebe novamente a vida com Deus. Que nós já tínhamos perdido, já estávamos condenados por causa da desobediência. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o nosso Senhor Jesus, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é fácil não, irmão.
pega a Bíblia e lê, busca conhecimento. A própria palavra diz que muitos perecerão por falta de conhecimento. Muitos. Então, se você que está aqui agora, ouvindo essa palavra, e não tem costume de ler, irmão, pega, lê. Se você não tem vontade de ler, então começa orando. E se não tem também costume de orar, então pede misericórdia a Deus. Porque nós temos que estar ligados. Se a gente não estiver ligado, se o fiozinho não estiver ligado, a luzinha não acende. E a gente não recebe a nossa vida. Tem que estar ligado no céu, tem que estar ligado com Deus. É assim que a gente vai receber a nossa vida. Se a gente tem o conhecimento, e a gente anda nos caminhos de Jesus Cristo, né? A gente foi batizado já, então a gente precisa estar ligado. Não é só se batizar não, irmão. Não é só se batizar não. A porta é estreita. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 7 pessoas. Imaginou? E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-a para exemplo aos que vivessem impiamente. Em 2 coisas que aconteceram, que Deus deixou como exemplo. E assim mesmo ainda até hoje o povo não entendeu, né? Que foi o dilúvio, que é uma coisa complicadinha de entender, mas quem lê a palavra Jesus, ele esclarece e ele ensina como realmente foi. E quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, só se salvou Ló e as 2 filhas. Foi destruído, foi tudo destruído. Deixou como exemplo, mas até hoje muita gente está cega. Eu livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló tentou colocar a palavra de salvação, mas o povo não queria saber. Nem os genros dele, que eram os que era prometido para as filhas dele, não se salvaram. Só se salvou Ló e as 2 filhas, nem a mulher. Nem a mulher que estava indo em caminho e olhou para trás, perdeu também a vida. Queria voltar, né? Estava com dó de deixar tudo lá e virou para voltar, mas não deu tempo. Ali mesmo ela, quem lê a palavra sabe, né, disso. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.
mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações atrevidas. As dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, com animais irracionais, que seguem a natureza feita para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Não entende, não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia, não procurou saber exatamente quem era Jesus. Então, blasfemar de uma coisa sem conhecer. Olha como é as coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente não deve julgar, né? Porque a gente não sabe, então é melhor ficar quieto. Né? Quem muito fala se enfada. Também isso está aqui na palavra. Receberão o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas deleitando-se em seus enganos. Isso aqui é para quem não crê, né? Quando se banqueteiam convosco, tendo olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, quer dizer, do diabo. Filhos de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Até isso Deus fez, falou na boca do burro, né? Do jumento, para livrar o profeta da loucura. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidade, engodam com a concupiscência da carne, com as dissoluções àqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, o tal se faz também servo. Então, se a gente crê em Jesus Cristo, a gente é servo de Jesus Cristo. Mas se a gente crê nas coisas que inventam por aí, nessas outras religiões que não creem em Jesus Cristo, então a gente também é servo desse que nos venceu. Então a gente é servo de Deus ou servo do diabo. Isso vai depender de quem a gente é vencido. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espolgedouro de lama. Eu queria ler mais um pouquinho aqui, mas já está com 40 minutos, irmãos. Infelizmente não vai dar. Mas é uma exortação, né, que nosso Deus usou hoje na minha vida para passar para os irmãos.
é de grande importância. Eu vou pedir para que, se alguém puder realmente compartilhar, me ajuda a fazer a obra de Deus, irmão. E assim eu agradeço em nome de Jesus por mais esse dia. Amém.